pessoas entram no metrô por portas diferentes, cada uma à mesma distância do único banco disponível naquele vagão. Ambas estão cansadas após longo dia de trabalho e cada qual com um sapato apertado. São do mesmo sexo, têm a mesma idade, o mesmo porte físico e carregam a mesma quantidade de objetos. As duas são iguais, inclusive no sentimento de que está cada uma mais cansada que a outra, sendo, portanto, mais merecedora do prêmio de sentar-se durante a viagem. Qual conseguirá sentar-se? Estamos presenciando um conflito? Disputas por bancos de metrô não são comuns, pois fazer prevalecer o espaço para os glúteos não parece ser tão importante assim. Logo haverá outro banco e logo a viagem terminará. No entanto, fazer prevalecer ideias, opiniões, parece ser mais significativo, mais grave e muito, muito mais frequente. Choques de interesse são comumente chamados de conflitos. Duas pessoas que desejam ocupar o mesmo lugar conflitam. Um banco no metrô foi feito para acomodar uma pessoa, não duas. Se só houver um disponível, a outra pessoa terá que ficar de pé. E isso pode originar um conflito. O lugar em questão é físico, mas poderia ser mental. Pessoas conflitam quando insistem em que sua opinião prevaleça, ou seja, ocupe o lugar de destaque, imponha-se, vença, instale-se e, dessa forma, declare e represente a força de seu criador. Ocupar um espaço foi uma preocupação humana desde sempre. Faz parte de nossa natureza, pertence ao capítulo da sobrevivência e do desenvolvimento da espécie. Mas há uma diferença fundamental entre bancos de metrô e ideias. E ela consiste no fato de que, ao contrário do banco, a ideia pode ser ampliada. Entre duas pessoas, cada uma com seu cansaço, só uma ocupará um único banco disponível. Entre duas pessoas, cada uma com sua ideia, as duas podem ocupar o lugar onde a ideia deve ser depositada ou aplicada, pois ideia não ocupa lugar. Ou melhor do que isso, cria o próprio lugar para repousar. Ideias não são traseiros cansados pela luta nem flácidos pelo tempo. Ideias são dádivas divinas, presentes da natureza, representação maior da qualidade humana. Só o homem tem ideias. Platão dizia que a perfeição mora no mundo das ideias, não no mundo dos sentidos. Até o amor, ideia mais sublime, só será perfeito nesse plano. Por isso, o ideal é o amor platônico, livre dos ciúmes, da cobrança, da posse. Ideias jamais são opostas. O que se opõe são personalidades. Ideias se complementam, se ampliam, se ajudam. Uma ideia sozinha definha, pois não tem a outra para procriar a ação. Uma ideia sozinha pensa que é unânime, mas é pobre, é solitária, é fraca, é estéril, pois não conseguiu fazer com que outra ideia aparecesse. Uma ideia precisa de outra, e ambas precisam do diálogo, da disposição, do entendimento. Duas teses iguais não geram uma síntese, continuam sendo teses. Teses divergentes chamam uma a outra de antítese. Do diálogo entre ambas nasce a síntese, que também pode ser chamada de consenso, de conclusão final, de crescimento, evolução, harmonia. O conflito não é mau. O que é má é a indisposição à sua resolução. O que é mau é o sectarismo antiquado, a intolerância burra, a certeza total. Bom é o diálogo, boa é a criatividade, que encerra nosso lado verdadeiramente divino, a capacidade de criar ou de continuar a criação, especialmente quando aplicada à resolução dos problemas próprios da arte de nos manter vivos, e não só como corpos que temos, mas como dignidades que somos. Conflitos de ideias só serão ruins enquanto as ideias continuarem a ser tratadas como traseiros cansados. E se esse é o seu caso, prefiro que você pare de ter ideias. Sempre haverá um traseiro maior que o seu.
pessoas entram no metrô por portas diferentes, cada uma a mesma distância do único banco disponível naquele vagão. Ambas estão cansadas após longo dia de trabalho e cada qual com um sapato apertado. São do mesmo sexo, têm a mesma idade, o mesmo porte físico e carregam a mesma quantidade de objetos. As duas são iguais, inclusive no sentimento de que está cada uma mais cansada que a outra, sendo, portanto, mais merecedora do prêmio de sentar-se durante a viagem. Qual conseguirá sentar-se? Estamos presenciando um conflito? Disputas por bancos de metrô não são comuns, pois fazer prevalecer o espaço para os glúteos não parece ser tão importante assim. Logo haverá outro banco e logo a viagem terminará. No entanto, fazer prevalecer ideias, opiniões, parece ser mais significativo, mais grave e muito mais frequente. Choques de interesse são comumente chamados de conflitos. Duas pessoas que desejam ocupar o mesmo lugar conflitam. Um banco no metrô foi feito para acomodar uma pessoa, não duas. Se só houver um disponível, a outra pessoa terá que ficar de pé. E isso pode originar um conflito. O lugar em questão é físico, mas poderia ser mental. Pessoas conflitam quando insistem em que sua opinião prevaleça, ou seja, ocupe o lugar de destaque, imponha-se, vença, instale-se e, dessa forma, declare e represente a força de seu criador. Ocupar um espaço foi uma preocupação humana desde sempre. Faz parte de nossa natureza, pertence ao capítulo da sobrevivência e do desenvolvimento da espécie. Mas há uma diferença fundamental entre bancos de metrô e ideias. E ela consiste no fato de que, ao contrário do banco, a ideia pode ser ampliada. Entre duas pessoas, cada uma com seu cansaço, só uma ocupará o único banco disponível. Entre duas pessoas, cada uma com sua ideia, as duas podem ocupar o lugar onde a ideia deve ser depositada ou aplicada, pois ideia não ocupa lugar. Ou melhor do que isso, cria o próprio lugar para repousar. Ideias não são traseiros cansados pela luta nem flácidos pelo tempo. Ideias são dádivas divinas, presentes da natureza, representação maior da qualidade humana. Só o homem tem ideias. Platão dizia que a perfeição mora no mundo das ideias, não no mundo dos sentidos. Até o amor, ideia mais sublime, só será perfeito nesse plano. Por isso, o ideal é o amor platônico, livre dos ciúmes, da cobrança, da posse. Ideias jamais são opostas. O que se opõe são personalidades. Ideias se complementam, se ampliam, se ajudam. Uma ideia sozinha definha, pois não tem a outra para procriar a ação. Uma ideia sozinha pensa que é unânime, mas é pobre, é solitária, é fraca, é estéril, pois não conseguiu fazer com que outra ideia aparecesse. Uma ideia precisa de outra, e ambas precisam do diálogo, da disposição, do entendimento. Duas teses iguais não geram uma síntese, continuam sendo teses. Teses divergentes chamam uma a outra de antítese. Do diálogo entre ambas nasce a síntese, que também pode ser chamada de consenso, de conclusão final, de crescimento, evolução, harmonia. O conflito não é mau. O que é má é a indisposição à sua resolução. O que é mau é o sectarismo antiquado, a intolerância burra, a certeza total. Bom é o diálogo, boa é a criatividade, que encerra nosso lado verdadeiramente divino, a capacidade de criar ou de continuar a criação, especialmente quando aplicada à resolução dos problemas próprios da arte de nos manter vivos, e não só como corpos que temos, mas como dignidades que somos. Conflitos de ideias só serão ruins enquanto as ideias continuarem a ser tratadas como traseiros cansados. E se esse é o seu caso, prefiro que você pare de ter ideias. Sempre haverá um traseiro maior que o seu. Uma das cenas mais lindas do cinema, que eu sempre lembro com prazer,
é aquela da aula de levitação do filme O Império Contra-Ataca, da trilogia Guerra nas Estrelas. Luke Skywalker, preparando-se para tornar-se Cavaleiro Jedi, estava tendo uma aula de como levitar objetos com o mestre Yoda. Treinava em pequenas pedras e já estava conseguindo levitá-las com eficiência. De repente deu-se conta que a nave que o transportava havia afundado no terreno pantanoso onde ele a tinha pousado sem querer. Entrou em imediato desespero porque não poderia mais sair daquele planetóide. Mestre Yoda, então, com toda a sua paciência e sabedoria, disse-lhe: "Você não aprendeu a levitar objetos? Levite a nave e retire-a do pântano." Ao que Luke respondeu: "Você está me pedindo impossível. Levitar pedrinhas é uma coisa, a nave é diferente." E o mestre disse: "Essa diferença existe só dentro da sua cabeça. Para o universo, não há diferença absolutamente nenhuma. Basta canalizar a energia necessária." Como Luke nem sequer estava mais tentando tirar a nave, o mestre concentrou-se e, num instante, a havia retirado do pântano, fazendo-a pousar em terra firme. Luke ficou olhando todo aquele movimento de boca aberta. No final, ele tocou a nave, como que para se certificar de que não era um sonho, e balbuciou: "Eu não acredito." E o mestre Yoda respondeu: "Eu sei que você não acredita. Por isso, você não conseguiu." É apenas uma cena de um filme de ficção científica, mas está carregada de uma imensa verdade filosófica. Você só realiza aquilo em que você acredita. São Tomás de Aquino já dizia: "Quando há dúvida, a inteligência oscila." Você se lembra daquele jogo contra a Holanda, nas semifinais da Copa de 98, que terminou 1-1 e foi para a disputa de pênaltis? Ai, quanto sofrimento, né? Pois é, eu ainda tenho na memória a cena do Zagallo circulando no meio dos jogadores cansados, gritando: "Vocês têm que acreditar, aí vamos ganhar!" Os jogadores acreditaram e o Brasil ganhou. Só que aí foi para a final contra a França, o Ronaldinho ficou doente, todo mundo começou a duvidar da vitória e nós tomamos de 3-0 e deixamos a taça escorrer por entre nossos dedos. O que derrotou o Brasil foi a falta de fé. Muito já se escreveu sobre a importância da crença e da fé. Da Bíblia retiramos inúmeras passagens, especialmente do Novo Testamento, em que Jesus semeava a fé. Se a vossa fé tiver pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, podereis mover montanhas com vossa ordem. Jesus pregava a fé em Deus, mas também a fé de cada pessoa em si mesma. Na passagem em que ele fez um cego voltar a ver e as pessoas gritavam a palavra milagre, ele disse com toda clareza: "Não fui eu quem o curou. Ele foi curado pela sua fé." Ele acreditou e foi beneficiado por sua crença. A verdade é que a grande diferença que existe entre os que colecionam vitórias na vida e aqueles que já se acostumaram a ser derrotados na maioria das vezes é que os primeiros acreditam mesmo em sua vitória e os outros duvidam. E é perfeitamente possível criar um sistema de crenças próprio, capaz de dar suporte a seus sonhos e a seus projetos. Você tem que exercitar sua capacidade de acreditar. Acreditar sempre. Não abrir mão de seu direito de acreditar, mesmo que todos ao seu redor já tenham perdido a esperança e estejam culpando você por isso. Aí você estará mostrando de que material é feito. E aqui você veio ao mundo. É preciso cultivar 3 tipos de crenças principais. Primeiro, criar objetivos e acreditar neles. De nada adianta objetivos nos quais você não acredita. Por isso, eles têm que ser realistas. Ambiciosos, porém factíveis. É grande o número de pessoas que diz ter grandes ambições na vida e se orgulham por isso. Porém, muitas vezes, essas ambições não resistem aos mais elementares questionamentos sobre como realizá-los. Em segundo lugar, você tem que acreditar que você é a pessoa indicada para atingir aquele objetivo. Você pode. Por que não poderia? Isso chama-se autoconfiança, sem a qual tudo fica complicado. Porém, a autoconfiança é um sentimento valioso quando é embasado.
Há pessoas dotadas da chamada autoconfiança vazia. O sujeito diz que confia nele mesmo, mas nem ele sabe por quê. Fica naquela de eu sou mais eu, deixa com o Beck, e não sabe dizer quais são os elementos que justificam a confiança em si mesmo. Afinal, autoconfiança não é muito diferente da confiança em outra pessoa. Você só confia em alguém que te dá motivos para isso, não é mesmo? E em terceiro lugar, é bom você acreditar que não está sozinho no universo, que existe algo mais que justifica a nossa existência. Acredite em Deus, em seu Deus. Acredite que Ele deseja que você seja feliz, realizado. Você nasceu para ter sucesso. Não há nenhum motivo para você duvidar disso. Não se esqueça que você nunca recebe um sonho sem receber também a capacidade de realizá-lo. Depende apenas de você mobilizar corretamente a força necessária para chegar lá.